Feche seus olhos, vamos levar nossos pensamentos, o nosso coração ao nosso Senhor. Pai, muito obrigado por este dia, um dia tão especial, um marco para este bairro, um marco para esta comunidade, Senhor. E nós já queremos te expressar a nossa gratidão pelo que vemos, mas principalmente pelas coisas que ainda não vemos, mas que temos a certeza de que o Senhor fará neste lugar, Senhor. O que nós te clamamos nessa manhã é que o Senhor fale aos nossos corações. E assim nos colocamos na tua presença com corações disponíveis. Oramos assim, te agradecemos em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar se você tiver lugar para isso. É muito bom quando a gente diz isso. Pode sentar se quiser. Eu vim para cá, logo peguei o microfone e vim logo aqui, para ver se eu recebia essa unção do reverendo André. Fiquei aqui orando, Senhor, me dá essa unção para que eu possa ministrar cantando, mas ainda não foi dessa vez. Eu vou continuar batendo na porta para ver se o Senhor libera isso sobre a minha vida. Um louvor tão abençoado, uma presença tão gostosa e tão bom estar aqui com vocês. Eu queria expressar minha gratidão ao reverendo André, a Nívia, pela receptividade, pelo convite. O convite a que eu me refiro não é nem por estar pregando aqui, é por fazer parte desse momento, desse marco, sabe, meu irmão? Mais para frente, quando o Senhor já estiver operando os milagres, maravilhas, eu vou poder declarar assim: eu estava lá no começo, eu estava lá no primeiro culto. Louvado seja Deus por isso e por tudo que Ele vai fazer. Estou muito feliz porque eu estou vendo vários rostos aqui conhecidos, queridos. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, revendo alguns que eu já fazia algum tempo que não via, e isso é muito bom, isso é muito gratificante. Queria dizer para vocês que eu estou nervoso de estar aqui. Queria um bispo me assistindo, Bispo Chua, meu querido, contemporâneo do seminário. Ore por mim, me abençoe, meu bispo, você é muito amado comigo, amo muito sua vida. Queridos, vocês são privilegiados. Vocês talvez não tenham uma noção ainda do privilégio que vocês têm de estarem congregando numa paróquia, numa futura paróquia, numa ainda missão, numa igreja menor, em termos de proporção, de dimensão. Eu e Fernanda, quando nós chegamos na igreja de São Paulo, nós congregávamos numa paróquia lá em Jardim Atlântico, a paróquia Ágape. E era uma igreja menor do que essa. Nós tínhamos ali entre 30 e 40 membros, uma igreja pequena, mas pense como é bom congregar numa paróquia. Pense como é bom ter esse sentimento de uma família, de um grupo menor, onde as pessoas se conhecem pelo nome, onde as pessoas fazem parte da vida um do outro. E se de repente alguém ficar 2 semanas sem ir para o culto, junto à igreja, minha casa, essa pessoa talvez ela esteja precisando receber a igreja lá, entendeu? Aí faz esse movimento aí de juntar mesmo o povo e gerar esse sentimento em família, e isso é maravilhoso. Vocês estão tendo um privilégio fantástico. Aproveitem esse tempo, façam parte dessa história, assim como esses que vieram à minha frente, que já estão fazendo parte desse processo, de tudo que o Senhor vai fazer. Faça parte também, porque mais para frente, quando o Senhor estiver fazendo as maravilhas que Ele vai fazer, que eu tenho certeza que Ele vai fazer, você também vai poder declarar, assim como eu estou declarando nessa manhã. Eu estava lá no começo, eu fiz parte do começo, eu faço parte dessa família, eu faço parte daquilo que o Senhor está fazendo em Casa Forte. E louvado seja Deus por isso. Irmãos, o texto que foi lido, um texto lá na carta aos Hebreus, um texto talvez você já tenha ouvido, talvez você também não tenha ouvido. E antes de entrar exatamente no texto, eu gostaria que você primeiro entendesse o cenário dessa carta, o cenário em que essa carta foi escrita. Os teólogos dizem que essa carta foi escrita por volta dos anos 70 depois de Cristo.
E ela foi escrita, direcionada a cristãos judeus que estavam na dispersão, que não só estavam na dispersão, mas que estavam sofrendo. Era um povo que tinha se convertido, era aqueles judeus que conheceram a Jesus, conheceram as histórias sobre Jesus, as maravilhas que Jesus operou. Eles se convertem ao cristianismo e eles começam a sofrer. Era aquele povo que vivia fora ali da Judéia, viviam espalhados pelos territórios de domínio de Roma, e eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo bastante. E o objetivo dessa carta, os principais objetivos dessa carta, é encorajar esse povo que estava sofrendo a não resistir. Essa carta é uma carta de encorajamento, diz assim: olha, vocês vão ser perseguidos, sim, isso é verdade, mas não desistam. Aqueles cristãos judeus, eles tinham decidido seguir a Jesus, mas essa decisão de seguir a Jesus estava custando muito caro para eles. Eu não sei se você já se deparou com essa situação, eu não sei a sua história, não conheço a sua história, mas eu já ouvi vários relatos de pessoas que dizem assim: minha vida estava tudo bem, mas quando eu decidi seguir a Jesus, as coisas mudaram e as coisas começaram a apertar. E aí eu me lembro que o reverendo Luciano diz assim: olha, se a vida do crente não tiver em meio a uma luta, não tiver em meio a uma batalha, tem algo de errado. O crente não é para ter uma vida sem provação, sem luta, porque nós estamos na contramão desse mundo, mas o Senhor é conosco, e se estamos com Ele, já somos mais do que vencedores. Pois bem, esses estão Deus, às vezes estão perseguidos. A perseguição era contra, eles perderam seus bens, eles estavam perdendo tudo o que eles tinham, e não só isso, eles agora estavam sendo pressionados, eles estavam sendo apertados ali, para eles voltarem aos ritos judaicos, voltarem ao judaísmo. E veja, essa pressão estava alcançando aqueles corações, e para aquele povo que tinha se convertido, essa não era uma questão de falta de fé. Eles não estavam com problema de falta de fé, eles acreditavam em Jesus, mas era um cansaço por tanta coisa que eles estavam passando. Eles tinham uma questão de incredulidade, era uma questão de estar despachado mesmo, sabe? Sabe quando você está vivendo uma situação difícil e aquilo ali não muda e vai se repetindo, e você vai ficando cansado? Era assim que estava acontecendo com aquele povo. Eles acreditavam em Jesus, eles criam no poder do Senhor, mas diante de tanta pressão, eles estavam começando a pensar assim: será que vale a pena continuar? Será que é isso mesmo? Será que não é melhor a gente se afastar disso não? Será que não é melhor esfriar um pouquinho não? E aí era isso que estava acontecendo, eles estavam se afastando, estavam esfriando, estavam desanimando, e não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, desses versículos que eu pedi para Rafa ler, ele começa dizendo assim: guardemos-nos firme, consideremos, não deixemos de congregar, porque o cenário que estava diante ali desses cristãos que estavam perseguidos era um cenário de perseguição externa, né? Ali, ele sendo atacado, ele perdendo as coisas que ele tinha, mas eles também estavam passando por um risco muito grande de um colapso interno por conta das dúvidas que visitavam os corações. E baseado nesses 3 versículos que Rafa leu, eu quero apresentar para vocês 4 verdades. E essas 4 verdades eu espero que o Senhor fale ao coração de vocês, assim como Ele falou ao meu coração. A primeira verdade que temos desse texto é sobre uma fé que permanece firme. O verso 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Veja, o texto não diz assim: sinta-se firme, olha, se coloque firme. Não, o texto diz: guardemos firme. O que o autor está querendo dizer aqui é: vai ter pressão, viu? A pressão vai ser grande, não vai ser fácil não. Vai ser pressão externa, vai ser pressão interna. A pressão vai vir de onde você nem imagina, mas permaneça firme. Porque o segredo
para esta pressão, o segredo para permanecer firme, está na sequência desse versículo. O versículo termina dizendo assim: pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. E aí eu vou passando pelas Escrituras e me lembro de alguns personagens bíblicos que permaneceram firmes. Eu me lembro de Ananias, Misael e Azarias. Talvez você não esteja familiarizado com esses nomes. Esses são os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a adorar uma estátua de ouro que foi erguida pelo rei. E porque eles se recusaram a adorar essa estátua, porque eles permaneceram firmes, eles foram lançados numa fornalha acesa. Essa fornalha estava com fogo tão intenso que o soldado que foi lançar eles nessa fornalha morreu queimado. E eles foram lançados nessa fornalha, mas eles saem ilesos da fornalha. Eles saem ali protegidos por um ser celestial. E o rei, quando olha para a fornalha, ele diz: há um quarto homem na fornalha. É o Senhor que sustenta. Ele é fiel. Ele não desampara. Ele é com você. Não se esqueça disso. Eles permaneceram firmes e o Senhor proveu o livramento. Sabe o que acontece, meus irmãos? O que acontece é que a nossa fé, ela não pode ser sustentada na nossa força, porque a gente não tem força para isso. Se for na nossa força, a gente vai cansar rapidamente. A nossa fé precisa ser sustentada na fidelidade de Deus. Ele sim nos sustenta. Mas se a nossa fé for sustentada longe dessa fidelidade de Deus, longe da presença de Deus, a gente não vai permanecer firmes. Sabe o que acontece na maioria das vezes? A gente chega na igreja, começa a congregar numa comunidade e a gente começa a depositar a nossa fé na vida de alguns irmãos. A gente olha para um irmão, vê nele uma referência e tudo bem, até aí você tem alguns irmãos que são referências para você, mas aí você não só tem aquele irmão como referência, você deposita a sua fé na vida daquela pessoa que falha, como eu e como você. E aí, fazendo isso, em algum momento você vai se frustrar. Em algum momento você vai se decepcionar. Em algum momento essa pessoa vai lhe ferir. Sabe por quê? Porque essa pessoa é falha. Assim como eu sou falho, como você também é falho. E depositando a nossa fé, a nossa esperança em outra pessoa, não vai dar certo. A fé vai esfriar. Em meio às frustrações, em meio às quedas, em meio aos desgastes, em meio às decepções, a sua fé vai esfriar. E perceba, você chega numa comunidade com muita vontade de se envolver em tudo, com aquela disposição, e essa fé, essa vontade não esfria de repente, ela vai esfriando lentamente. Acontece uma pequena coisa aqui, aí você dá um passo para trás, acontece outra pequena coisa, você dá outro passo para trás, e aí alguém lhe machuca ali, alguém lhe machuca amanhã, e você vai esfriando, um desentendimento por algo que você não concorda aqui, e aí quando você se dá conta, já esfriou. E quando esfria, o que é preciso fazer? O que você deve fazer quando você esfria? Quando você não coloca a sua fé na pessoa correta, o que você deve fazer? A primeira coisa é ter um redirecionamento disso. Entender que aquela pessoa em quem você depositou sua fé falha como você. E agora tenha esse redirecionamento, deposite a sua fé naquele que não falha, naquele que não erra e naquele que cumpre todas as suas promessas. Deposite sua fé no Senhor e Ele trará um renovo sobre a sua vida. Volte para a palavra, volte a meditar nas Escrituras, porque nas Escrituras e através das Escrituras o Senhor quer falar com você, e Ele fala todos os dias, se você estiver com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que Ele quer falar. Faça como o verso 23, vai lembrando as promessas que o Senhor já fez sobre a sua vida. O verso 23 diz que Ele é fiel. Se Ele é fiel, Ele vai cumprir. Talvez Ele não
tenha chegado o tempo, talvez ainda não seja o momento, talvez você ainda não esteja pronto para aquilo que Ele prometeu, mas Ele é fiel e Ele vai cumprir. Mas para você receber, você precisa se preparar. Na verdade, a gente às vezes quer receber algo e não estamos prontos, não estamos preparados. Como nos preparar? A gente precisa disciplinar a nossa vida espiritual. A gente precisa estar ali disciplinado para que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que o Senhor quer para a gente, com os planos de Deus para a nossa vida. E como tem esse alinhamento? Através de disciplinas espirituais, buscando mais e mais o Senhor. O que você precisa é ter convicção na fidelidade de Deus para a sua vida. E aí você vai ter uma fé que permanece firme, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantas provações, mesmo em meio a um mundo tão difícil lá fora. Tenha convicção na fidelidade de Deus para a sua vida. Os planos que o Senhor fez para você, as promessas que foram liberadas sobre a sua vida, essas promessas não se frustram. E aí, fiz esse alinhamento. Agora eu estou entendendo que é o Senhor que é fiel. Agora eu estou posicionado, estou exercitando as minhas disciplinas espirituais. Agora que eu estou firme, agora que eu estou bem, isso não termina em mim, isso não para em mim, isso precisa ser liberado sobre a vida de outra pessoa. E como é que a gente libera isso? Através de uma fé que expressa amor ao próximo. A segunda verdade que eu quero trazer, baseado nesse texto, é exatamente isso. É uma fé que expressa amor. Uma fé que é expressada pelo amor. O verso 24, ele começa dizendo assim: consideremos também uns aos outros. E aqui a gente tem uma mudança de mentalidade. Lá fora no mundo, você vai pensar em você. Lá fora no mundo, tudo que você vai fazer é pensando única e exclusivamente em você. Mas o texto diz para considerar uns aos outros. Considerar significa olhar com atenção. Considerar significa pensar no outro de forma intencional. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você que você não foi chamado só para se manter em pé. Você não foi chamado só para estar firme com uma fé convicta no Senhor. Você foi chamada para ajudar outras pessoas a não caírem durante a sua caminhada. E aí, se de repente a pessoa caiu, você tem que ser aquela pessoa que estende a mão e ajuda a levantar. Porque se a sua fé não alcança ninguém, se a sua fé é só para você, eu queria lhe dizer que ela está incompleta. Tem algo faltando nessa fórmula aí. Tem um elemento que está faltando, porque a fé precisa ser expressada na vida de outra pessoa. Vejam que coisa maravilhosa. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós temos Jesus narrando a história de um homem que ele agiu não só com fé, mas ele agiu com amor. Ele cuida de um estranho ferido, ele vai ensinar de forma prática o amor ao próximo, um amor que supera qualquer preconceito. Jesus está contando em Lucas 10 a parábola do bom samaritano. E nesta parábola a gente tem um exemplo prático de uma fé que é expressada através de amor e através de obediência. O samaritano, ele era um povo ali que vivia uma certa rixa, um preconceito. Ele passa pela estrada, ele vê um homem sem morto, ele poderia ter passado direto, mas ele não faz isso, ele para, ele olha com atenção. Ele não só olha com atenção, o texto vai dizer que ele pega aquele homem e coloca sobre o seu animal. Ele desce do seu animal, o animal que estava transportando, coloca aquele homem ferido, ele leva para uma hospedaria, ele leva para um lugar e diz: cuide dele, eu vou pagar as despesas, e se alguma coisa mais precisar ser feita, faça. Quando eu passar aqui, eu pago essa conta. Quando eu passar aqui, eu resolvo essa história. E a gente ouve essa história e entende, pelo menos eu acredito que você entenda, que a fé
tem que ser assim, ela tem que ser expressada em amor, não pode ser só para a gente precisa mudar esse mundo. Se a gente não mudar esse mundo, a gente não está fazendo nada. E muitas vezes as pessoas pensam que esse é um ensinamento que só Jesus veio trazer, que foi só a partir de Jesus, mas não é bem assim. A obediência e essa fé expressada em amor é algo que já vem lá de trás. Quando o Senhor liberta o povo da escravidão, quando Ele tira o povo que estava escravo ali no Egito, que esse povo atravessa ali o deserto, lá em Levítico 19, 18, Ele fala sobre isso. Ele fala que a fé tem que ser expressada em amor ao próximo. Você tem que amar o seu irmão. Isso não é fácil, mas isso é necessário. E quando eu falo em amor, talvez você não tenha visto essa pregação, mas eu fui tremendamente impactado por uma pregação do nosso arcebispo, Dom Paulo Garcia. Ele esteve lá na Catedral da Reconciliação, e no aniversário do Ivan, dia 29 de março. Se você tiver oportunidade, assista esse sermão, está no YouTube. E ele pregou sobre 1 João, capítulo 4, verso 7, verso 21. Esse texto fala que Deus é amor. E aí Dom Paulo, com todo aquele carinho dele, com todo aquele jeito amoroso que era único dele, ele foi falando desse amor, e ele foi dizendo assim: tá, você pode fazer muita coisa, mas se você não tiver amor, de nada adianta. Você pode mover tantas coisas, você pode se esforçar, correr de um lado para o outro, se você não amar o seu próximo, é vão o que você está fazendo. E o texto termina, esse capítulo 4, no verso 21, diz assim: o mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. É um mandamento, não tem como escapar disso. Se você diz que ama a Deus, se você acredita que você ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. Você tem que expressar esse amor ao seu próximo. Mas será que temos feito isso? Se você parar agora para pensar sobre a sua vida, sobre o que você tem feito, quem é a pessoa que você tem encorajado? Quem é a pessoa que você tem acompanhado em meio a esse tempo tão difícil? Quem é a pessoa que caiu, que você estendeu a mão e está segurando e está levantando essa pessoa? Tem muita gente caída. Quem é a pessoa que chegou ferido, chegou ferida, precisando ser acolhida em amor e que você tem amado? Meus irmãos, o que estamos vivendo hoje é algo maravilhoso. É muito bom estar presente quando a igreja está sendo plantada. Mas igreja não é plateia. Igreja não é um lugar para você vir a cada domingo, sentar, ouvir uma mensagem e sair dizendo: ah, que mensagem maravilhosa, era tão bom que fulano ou fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Igreja não é isso. Igreja é família. Igreja é família. E família, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio a desentendimentos, família não larga a mão de família, não. Família permanece junto. Mas talvez aqui entre vocês tenha gente que está pensando um pouco diferente disso. É tanta coisa que acontece, são tantas lutas, que talvez tenha gente aqui nessa manhã que está pensando assim: ah, pastor, isso que o senhor está falando é muito bonito mesmo. Isso que o senhor está falando é o mundo ideal. Mas pastor, eu já levei tanta pancada. Mas pastor, foi tanta injustiça. Pastor, foi tanta perseguição. Pastor, eu fui tão caluniado. Eu fui tão caluniada que esse negócio de amar o próximo, esse negócio não é para mim não. Esse negócio é para vocês que são pastores aí. Pastor, veja só, eu vou buscar o Senhor. Eu me comprometo com isso. Inclusive, pastor, eu tenho buscado. Eu tenho ido para o culto, eu tenho lido a palavra, eu tenho perseverado. Sempre que tem alguma coisa para fazer aqui na igreja, alguma obra, que não tem que lidar muito com gente, eu estou presente. Porque tem gente que é assim, que faz tudo, só não quer lidar com as pessoas. Pastor, eu estou pronto para fazer muita coisa,
mas eu não estou pronto para ajudar ninguém não. Comigo, pelo menos por enquanto, eu só quero receber. Pastor, eu preciso ser curado dessas minhas feridas, eu só estou aqui para receber. Pastor, sabe uma coisa? Deixa eu lhe dizer mais. Pastor, eu já fui tão machucado pela igreja. Eu já fui tão machucado pelas pessoas. Eu já sofri tanto que eu tenho pensado em algo diferente. Eu tenho pensado, pastor, que eu posso desenvolver essa minha relação com o Senhor na minha casa. Eu posso buscar o Senhor no secreto da minha casa, no meu quarto, somente eu e Deus. Eu não preciso estar na comunidade. Pastor, eu tenho entendido que a comunidade fere as pessoas. E por isso eu vou viver sozinho. Só eu e Deus, no meu íntimo, no meu secreto. Vou continuar minha relação com Ele. Mas a partir de agora, esse negócio de igreja não é para mim não. E a terceira verdade que a gente pode extrair desse texto que foi lido por Rafa é que você não vai conseguir permanecer firme sem a comunhão com os irmãos. É impossível permanecer firme sem a comunhão com os irmãos. A terceira verdade é que uma fé, para permanecer firme, ela precisa de comunhão. O verso 25 vai dizer assim: não deixemos de congregar-nos. Veja, a gente acha que problema na igreja é algo só de agora. A gente acha que problema na igreja é algo que não existia e passou a acontecer depois da pandemia. Mas a verdade é que quando essa carta foi escrita, por volta dos anos 70 depois de Cristo, já tinha problema na igreja, já tinha gente se afastando, já existia confusão naquela época. E a confusão não era só por conta da perseguição externa, não. E tinha gente que, em meio a essa confusão, estava decidindo, estava escolhendo, dizer assim: eu não vou fazer mais parte desse grupo, não. Tinha gente que estava decidindo se afastar da fogueira santa do Senhor. Tinha gente que estava decidindo não caminhar mais com o Senhor, mas ficar distante dele. Se você pega uma brasa e tira de uma fogueira, aquela brasa vai começar a esfriar. Ela não vai se apagar de imediato não, mas à medida que você vai afastando da fogueira, ela começa a esfriar. Quando você coloca ela na fogueira, vai aquecendo o outro. Uma pedrinha de carvão aquece outra pedrinha, e todos juntos formam aquele fogo santo. A palavra de Deus fala sobre isso. Atos capítulo 2 vai dizer que no dia de Pentecostes, os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. O verso 4 vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos reunidos no mesmo lugar, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo. Eles foram cheios do Espírito Santo e não param para ele. O verso 42 vai dizer: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Esse texto nos ensina algo poderoso. Esse texto nos ensina que tanto eu quanto você, todos nós, precisamos dessa comunhão com os irmãos para que a gente permaneça firme. Porque se não tiver comunhão, a gente vai esfriar. Tá certo, pastor, tudo bem, não era isso que eu tinha planejado para mim para esse tempo. Mas o que eu preciso fazer para ter essa comunhão? Eu não consigo me encaixar. Pastor, eu chego, mas eu fico todo por fora. Primeiro, priorize a igreja do Senhor. Priorize as reuniões regulares. Esteja presente. Se faça conhecido entre os irmãos. Se faça participante ativo. Não é só vir para o culto e quando terminar o culto, porque temos irmãos que são bênçãos de Deus. Mas terminou a pregação, não espera nem a Eucaristia. Sai da igreja e vai embora. Eucaristia é aquele momento de comunhão, da gente agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Tem gente que vai embora. Permaneça de forma ativa. Participe de forma ativa. Esteja presente com o seu coração. Esteja presente de forma atuante no culto e não só como telespectador. Tem gente que vem para o culto e
parece que está assistindo pelo YouTube em casa, sentado no sofá. Misericórdia. Se anime, o Senhor está presente, Ele está aqui. Você não foi feito para viver sozinho, não. Você foi feito para viver em comunidade. Seja um participante ativo do culto. Meus irmãos, esse texto vai além. Esse texto não para por aí, ele avança. Esse texto vai nos dizer e vai falar sobre isso, que tudo que eu falei até aqui tem um motivo urgentíssimo. A quarta verdade que a gente pode extrair desse texto é justamente sobre isso. É uma fé urgente, é uma fé urgentíssima. O versículo 25 vai terminar dizendo assim: tanto mais quando vemos que o dia se aproxima. Se você prestar atenção na sua Bíblia, esse dia, ele está com um D maiúsculo. É o dia do Senhor. É o dia da volta de Jesus. Então aqui a gente tem algo muito simples. Quanto mais perto está a volta de Jesus, quanto mais perto está esse dia, mais intenso a gente tem que ser. Jesus está voltando. Jesus está voltando mesmo. Ele vem sem demora. Mas sabe o que acontece? No lugar de guardarmos essa verdade da nossa coração, sermos mais intensos, sermos mais ativos, as pessoas têm se acomodado, têm se apagado, têm se afastado, têm esfriado. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua noiva. E a gente, como igreja do Senhor, a gente precisa estar pronto agora. Não é estar pronto no final do ano, não. É estar pronto para a gente voltar agora. Voltar amanhã. Voltar depois de amanhã. Precisamos nos preparar para essa volta, porque ninguém sabe, nem dia, nem hora, Ele vem buscar a sua igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13, Jesus vai contar uma parábola sobre essa vigilância, sobre estarmos atentos e preparados para a sua segunda vinda. Ele vai dizer que 10 virgens estavam esperando o noivo. 5 eram virgens prudentes. 5 eram virgens que levaram azeite extra. 5 outras eram insensatas, não estavam preparados. E aí o noivo demorou um pouco. E essa demora, você precisa entender que essa demora se refere ao tempo que você acha que é o tempo do Senhor. E quando não é do seu tempo, você acha que Ele está demorando. Não, Ele não está demorando, Ele vai vir no momento certo, no momento que já está escrito por Ele. Então as noivas estavam ali, as 10 prontas. 5 estavam com azeite extra, 5 não tinham reserva nenhuma. E o texto vai dizer que apenas aquelas 5 que estavam preparadas, apenas as 5 que tinham azeite extra, somente essas 5 entraram para a festa. Esse texto vai nos ensinar que a salvação, ela é individual, sim, mas ela requer de nós uma preparação. E essa preparação não tem fim, é até que Jesus venha. Mas você está pronto? Você está pronta para isso? Será que estamos prontos para a volta de Jesus? Se Jesus viesse agora buscar a sua igreja, você tem convicção de que você ia com Ele, que você tem azeite extra? Ou será que você estaria entre essas noivas insensatas, que estavam sem azeite, espiadas, quando estava preparando esse sermão? O Senhor falava no meu coração que essa é a realidade de muita gente que está na igreja. Pessoas que vão culto após culto, mas que não estão preparadas, mas estão frias, estão indo por um costume. Pessoas que não abandonaram a fé, permanecem ali, indo reunião após reunião, mas de coração já não queima mais como antes. Que vai no culto que o Senhor se faz presente de forma extraordinária. E depois você encontra uma pessoa e diz: e aí, como foi o culto? A pessoa diz: foi bom. Foi legal. A palavra foi boa, o louvor foi bom. Foi muito bom. Mas o Senhor se fez presente. Eu ouvi tanta história sobre esta celebração. Foi
faz o quê? Não é isso que o Senhor quer de mim, não é isso que o Senhor quer de você. Ele quer um coração queimando ali, um coração que se rende, que se prostra diante da presença do Rei dos Reis. Tem gente que não deixou de crer e acredita que o Senhor é o Rei dos Reis, mas tem gente que perdeu a intensidade, perdeu a vontade, perdeu a alegria. E a pergunta para você não é se você já teve fogo em seu coração. A pergunta esta manhã não é essa. A pergunta para você esta manhã é: você ainda está disposto? Você ainda tem vontade de queimar pelo Senhor? Você quer isso para a vida? Meus irmãos, hoje o Senhor nos lembrou de 4 verdades. A primeira dela é que uma fé firme não se apoia nas pessoas, se sustenta na fidelidade de Deus. A segunda verdade é que uma fé verdadeira, ela não termina em você, ela alcança o outro, ela alcança o próximo em amor. A terceira verdade é que uma fé viva, ela não sobrevive isolada, ela precisa de comunhão, ela precisa de irmãos de você, ela precisa de uma comunidade. E uma fé madura, ela não vive distraída, ela vive com urgência, porque Jesus está voltando, Jesus está vindo buscar a sua igreja, e agora não é mais sobre entender, é sobre tomar uma decisão, e hoje é dia de decisão, é dia de se posicionar, é dia de dizer: Senhor, é isso que eu quero queimar mais por ti, Senhor, traz de volta aquele primeiro amor, quando eu encontrei contigo, naquele dia, naquele encontro, naquele culto, naquele evento. Eu não sei o que você encontrou com o Senhor, mas Ele quer reacender o meu e o seu coração. Hoje é dia de firmar a fé novamente. Hoje é dia de voltar para essa comunhão com o Pai. Hoje é dia de reacender esse amor no seu coração. Um amor que faz com que você faça as coisas que às vezes você não tem nem vontade, mas o amor é tão grande que o Senhor inicia onde você faz. E hoje é dia de alinhar a sua vida com a eternidade de Deus. Quem se afasta, esfria. Quem se afasta, apaga. Aquele que se apaga é esquecido. Mas quem permanece aceso, quem permanece comigo, quem permanece na fogueira, esse vai viver coisas incríveis com o Senhor. E o mundo que cada dia está mais frio, o mundo que cada dia está mais insensível, o mundo que cada dia as pessoas estão mais distantes, Deus ainda procura pessoas disponíveis para queimar, pessoas disponíveis para amar o próximo, pessoas disponíveis para serem chamas de Deus para esse mundo. Eu quero lhe perguntar mais uma vez: você que está disposto, você que está disposto a queimar por Jesus? Jesus não está voltando para buscar uma igreja fria. Jesus não vem buscar uma igreja fria. Ele está voltando para buscar uma igreja viva, uma igreja firme, uma igreja unida, uma igreja cheia de juízo, uma igreja acesa. Então, meus irmãos, permaneçam, perseverem, fiquem firmes, permaneçam em comunhão. Não é fácil, mas é bom. Dá trabalho, mas vale a pena. Permaneça amando. Permaneça pronto com seus urgências. O Senhor vem sem demora. Não se sabe dia nem hora, mas Ele está à porta. Ele vai bater. Do outro lado, você tem que estar para abrir a porta e dizer: vem, Senhor, entra. Toma conta da tua casa. Principalmente, permaneça queimando até que Ele volte. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, a certeza no meu coração e no coração dos teus filhos aqui essa manhã é que nós precisamos queimar ainda mais.
Nós precisamos queimar ainda mais a tua presença. Nós precisamos ter essa fé convicta. Nós te amamos, Senhor, mas nós precisamos expressar esse amor ao próximo, Pai. Então vem renovando a fé desses teus filhos e filhas, Pai. Aqueles que foram machucados, aqueles que foram injustiçados, aqueles que sofreram, que chegaram aqui para um recomeço. Que esse seja um verdadeiro recomeço na vida desses filhos, Pai. Um tempo de uma chama acesa, uma pedra que é colocada no meio da fogueira, que aquece os outros irmãos. Não só é aquecida, mas aquece os outros irmãos. Pai, lança fora toda dúvida, lança fora toda incerteza, lança fora todo sentimento de não pertencimento, porque aqui estão os teus filhos amados, Senhor, aqueles que o Senhor escolheu para esse tempo, que eles sejam incendiados pelo teu amor e pela tua presença. Oramos assim, te agradecemos em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.